bem-vindos a mais um OPET Talks. Exato, e para quem está chegando agora, inclusive nossos alunos aqui presentes, o OPET Talks é uma iniciativa do nosso ramo de inovação, o OPET Lab. A ideia é que a cada encontro nós tragamos aqui, nós trazemos aqui convidados para falar sobre assuntos relevantes do mercado de trabalho. E no próximo dia 26, depois de amanhã, hoje é dia 24. Não me pergunte sobre Muito data, bem. já me perdi. No próximo dia 26, a gente tem uma data significativa, que é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que celebra a conquista do voto das mulheres nos Estados Unidos, mas que também traz a reflexão da participação e do diálogo ainda sobre igualdade, equidade, e como a gente também tem esse foco no mercado de trabalho, por que não trazer essa reflexão para o mercado de trabalho também? Exatamente. E a data ela foi escolhida em razão da 19ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que passou a vigorar, estendendo o direito ao voto às mulheres em nível federal, dizendo que o direito de voto do cidadão nos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum estado em razão de sexo. Bom, de 1920 para cá muita coisa mudou, né? Mas a gente ainda tem esse diálogo para fazer sobre equidade e igualdade. E aí, para ajudar a gente nessa conversa de hoje, nós estamos recebendo duas super convidadas, né? A Marília Piotto, eu vou fazer a colinha aqui do currículo para eu não me perder. A Marília é economista formada pela Federal e atualmente ela lidera todo o Marketplace 3P da Madeira. Seja bem-vinda, Marília. Obrigada, boa noite. E também estamos recebendo a Jaqueline Gianotti, que é advogada e head de relações governamentais da Contabilizei. Bem-vinda, Jaque. Obrigada, Rafa. Muito bom, muito bom. Obrigada, Eugênio. Vamos lá, então vamos direto ao ponto, perguntas. E já que acho que você é a primeira pessoa que a gente joga aí a nosso questionamento. Você hoje é uma profissional de destaque, isso a gente não vai nem questionar. Olha. E está hoje num cargo de destaque, numa empresa de destaque. Eu acho que a primeira coisa que a gente gosta de trazer é uma reflexão, né, inclusive para o convidado. Quando você olha a tua trajetória até aqui, levando em conta hoje o nosso assunto, né, como você observa a tua jornada até aqui, como você observa hoje a tua posição como mulher num cargo de liderança? Legal. Bom, como é que eu enxergo, né? Hoje eu vejo essa trajetória, claro, com muito orgulho, mas também com muitos desafios, né? Como mulher, eu acho que é o grande tema aqui, eu vejo com alguns desafios para chegar até aqui, né? E alguns, inclusive, internos, eu diria. Alguns desafios pessoais, né? Só não posso apertar meu microfone aqui, senão o João vai me matar ali. Alguns desafios pessoais, né? O primeiro deles é, por muito tempo eu duvidei. Duvidei que eu era capaz, que eu era comigo mesma. Em alguns momentos, eu cheguei a confundir liderança com soberba. O que eu quero dizer com isso? Assim, normalmente quando você lidera, você está coordenando a inteligência coletiva, organizando o que toda aquela inteligência pode lhe dar em prol de um bem maior, né? Eu consigo traduzir isso como meu papel hoje como líder. É o meu papel organizar a inteligência de várias pessoas, o saber coletivo, o saber de um determinado grupo, falar, pessoal, muito obrigada por cada um agregar com o seu pensamento, e o meu papel nada mais do que organizar todos esses pensamentos e facilitar isso tudo. Mas por muito tempo, esse papel de maestria, de você ser maestro do conhecimento de outras pessoas, me soava, eu tenho que pedir para a Rafa fazer um negócio para mim. Puxa, eu não mereço, que é quase que uma posição de não merecedora. Eu não mereço ser a pessoa que vai receber tudo pronto, tudo organizado, para que eu possa decidir, definir o caminho, dizer que realmente essa é a jornada. Por muito tempo eu duvidei disso. Por muito tempo eu via as pessoas fazendo isso, isso me parecia até soberbo, parecia que não era para mim. E eu imagino que talvez tenha muitas mulheres aqui que busquem validar o que elas querem com alguém, porque essa jornada de você ser maestro dos instrumentos alheios, né, do pensamento alheio, coordenar a inteligência alheia, ele é um papel solitário, vamos dizer assim. Você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, se posiciona, das suas próprias opiniões. E a gente, por muito tempo,
tem a necessidade de validar, né? Putz, será que eu estou no caminho certo? Ai, deixa eu falar com fulano, deixa eu validar com o Beltrano. Então, esse processo de amadurecimento, de ficar confortável nas minhas próprias decisões, nas minhas próprias opiniões, e dizer assim, confio no meu time, tamo junto, vamos embora, foi uma jornada, assim, não foi um caminho tão rápido, eu diria. Esse é o processo interno. E, claro, tem todo um processo externo, né? Eu venho da área jurídica, eu implantei um departamento jurídico na companhia, implantei também um de compliance, hoje eu saí desses 2 departamentos, atuo diretamente com o governo na construção de políticas públicas de empreendedorismo. Então, são áreas tipicamente masculinas, muito masculinas. Inúmeras vezes me sentei em mesas em que eu era a única mulher, e digo isso até hoje. Diversas vezes eu sento em mesas que eu sou a única mulher. E o meu time, ele está tão alinhado com relação a valores, que eu acho que esse é um grande ponto da liderança, você escolher pessoas que têm os mesmos valores que os seus. Meu time entende isso. Esses dias eu fui a Brasília num evento e eu levei um menino do meu time e eu fazia as perguntas para um deputado e ele respondia para o menino do meu time. E eu fazia a pergunta e ele respondia para ele. E o próprio menino do meu time virou e falou assim, Jaque, você percebeu? Eu falei, cara, eu percebi, mas isso já está tão... Já entendi que é esse o caminho, que isso não me abala. Eu estou preocupada com o que a gente vai construir maior. Obrigada pela sua preocupação, pelo seu cuidado e nunca faça isso, hein? Brincava assim com ele. Então, assim, putz, já foi uma pessoa ali que já tem uma sementinha, ele é mais jovem, então... Esse é o momento, assim, é olhar para dentro e entender o que faz de mim uma mulher que está numa posição de liderança por merecimento e como lidar com o ambiente externo que traz esse tipo de situação, né? Então, você esse é traz um tópico interessante quando você comenta de escolher a equipe com valores semelhantes, mas também essa oportunidade de transmitir esses valores, né? Esse ensinamento. Como é isso para você hoje? Acho que são dois movimentos muito interessantes, assim. Um é de seleção, né? Eu vou até falar um pouquinho de processo aqui, não vai ter jeito. Um é o processo de seleção e outro é o de desenvolvimento, né? Na seleção, como é que a gente valida se a pessoa tem valores muito fortes aos nossos? Às vezes a gente vai errar na hora de escolher, não adianta. Eu costumo, aí eu vou falar um pouquinho de mim, eu costumo sempre de perguntar sobre ações e situações problemáticas. Então, eu gosto de validar, um dos valores que eu gosto de validar é a vulnerabilidade, como que a pessoa lida com o erro, né? Então, a gente tem algumas perguntas estratégicas para você entender como é que aquela pessoa faz para lidar com os problemas, né? Então, eu costumo sempre perguntar como falhou, pedir para contar sobre algum projeto que deu errado. Claro que vai ter aqueles que vai dizer que nunca errou, né? Então assim, puxa, não me lembro. Eu não sei vocês, eu erro muito e sempre. Então, assim, ainda mais quando a gente está construindo, né? O errar, ele faz parte. E o problema não é esse, é como a gente então, lida a gente tem algumas perguntas estratégicas para você entender como é que aquela pessoa faz para lidar com os problemas, né? Muito que a pessoa então, faz nas eu horas costumo vagas sempre perguntar também, como né? falhou, pedir para contar sobre algum projeto que deu errado. Claro que vai ter aqueles que vai dizer que nunca errou, né? Então assim, puxa, não me lembro. Mas se a pessoa, eu não sei vocês, eu nas erro horas muito vagas, e sempre. Então, Então, assim, ainda mais quando a gente está construindo, né? O errar, e ela gosta de trabalhar. E o problema não é esse, é como a gente então, a gente tem algumas perguntas estratégicas para você entender como é que aquela pessoa faz para lidar com os problemas, né? Muito que a pessoa faz nas horas. Cuidado com o cachorro, com outra pedir para contar sobre algum projeto que deu errado. Então, eu também pergunto isso, assim, para eu entender o que aquela pessoa está fazendo no mundo, assim, o que ela gosta de fazer. Né? Porque para mim importa a pessoa, muito mais do que o técnico que ela pode me agregar e tudo. E aí tem o desenvolvimento, aí o desenvolvimento é dia a dia. Eu já tive, Eugênio, pessoas que não queriam se desenvolver, que tinham bons valores, que estavam comigo na jornada, mas quando a gente
trabalhava algum feedback ou levo algum ponto, claro, tem o meu papel como líder de dar um feedback muito bem estruturado, de ser muito assertiva nisso, mas tem liderados que simplesmente não recebem, falam, estou bem aqui enfim, é o que eu posso entregar, eu sinto muito, eu não sei, eu entendo que enquanto eu estiver viva eu preciso me desenvolver em qualquer aspecto, não estou dizendo em fazer um curso, aprender Excel e afins, não, é me desenvolver como ser humano. E aí tem gente que não tem esse processo, não faz isso. Aí, infelizmente, esse não fica. Mas os que estão abertos, só a abertura pelo desenvolvimento já... Para desenvolver o primeiro passo é reconhecer que precisa, né? É Se isso. você acha que já sabe tudo, não tem como você se desenvolver mais, né? Então você entra numa área muito confortável e não sai daqui, né? E eu queria até retomar, Marília, um ponto que a Jaque comentou, por 2 motivos, né? Um é porque a gente nota que em determinadas áreas existe uma predominância dos homens, né? E essas áreas, especialmente na área de tecnologia, engenharia, matemática, são áreas que até a ONU fez um estudo recente de decodificando, né, esse comportamento para mostrar que não é uma questão de gênero, que nos anos iniciais da educação, meninas e meninos têm... as meninas chegam até a ter um desempenho um pouco superior nas áreas de exatas, nos anos iniciais da escola, mas isso muda drasticamente quando vai para o ensino superior, né? E aí esse estudo comprova justamente isso, que é muito mais a questão cultural, o incentivo, o meio, do que de fato, porque as meninas nasceram para humanas e os meninos nasceram para exatas. E a gente está aqui com vários meninos, né? O pessoal está acompanhando a gente, então bastante gente do curso de engenharia, onde a gente também nota essa presença mais de meninos. Como é que você vê a evolução das mulheres na entrada dessas áreas, né? Você também que já trabalhou na Votorantim, que agora está na Madeira, já trabalhou na Ulisc, que são empresas também de tecnologia ou em áreas que acabam também atuando mais com homens. Como é que você vê essa evolução das mulheres? Eu acho que aqui quando eu olho para esse tema, não tem como não olhar a minha trajetória. Acho que o primeiro ponto, né, que você trouxe ali, a empresa onde eu passei mais tempo da minha vida ativa, né, de trabalho, foi a LL, para quem é de Curitiba conhece, que é a ferrovia, agora é a Rumo Logística. Lá só 10% dos quase 10 mil colaboradores, 10 mil, é isso mesmo, são mulheres. Então, foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo, um mundo mais machista, um mundo onde os homens queriam se impor muitas vezes, onde tinha o grito, onde a mulher não era tão ouvida. Só que assim, naquele momento, e talvez isso alguns anos atrás, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E tá tudo bem, porque era um momento diferente. Eu falo que não tem o errado, não tem o certo, tem a melhor forma para aquele momento. Só que conforme os anos foram passando e a cultura, né, a profissional, enfim, a forma de se comunicar foi mudando, eu comecei a enxergar de uma outra forma. E aí eu fui para o mundo da tecnologia. Então eu trabalhei mais de um ano no Ulisc, agora eu estou na Madeira, que são empresas de tecnologia, que quando a gente olha aí os números, mais ou menos 20% só das pessoas que estão no mercado de tecnologia são mulheres, a maioria são homens. Mas o que eu vejo de diferente é a forma com que isso é visto. Então tem várias empresas, inclusive, né, algumas daqui eu já passei, enfim, que elas abrem algumas vagas que são direcionadas para mulheres desenvolvedoras, para mulheres, enfim, designers. Então tem um pouco desse direcionamento. Já é uma forma de se posicionar, mas mais do que isso é a forma com que você fala dentro da organização. Então, de nada adianta você, eu tenho hoje, sei lá, 95% de homens que trabalham aqui na tecnologia e vou trazer uma mulher, putz, que legal, trouxe a mulher, mas se ela não se sente inserida. Então, quando você olha para isso, é muito mais do que a questão de aumentar o percentual de mulheres nesse mercado. É a forma com que a gente enxerga isso. Isso precisa ser falado. Então, como nessas minhas últimas trajetórias eu passei a falar mais sobre isso, hoje eu consigo ter uma reflexão que no passado eu não tinha. Então, eu fui criando um comportamento, uma forma de me posicionar que foi necessário naquele momento de forma involuntária. Mas hoje eu tenho mais consciência disso tudo. Então, eu vejo que tem muitas mudanças, ainda há uma certa resistência, não é todo lugar que essa cultura existe, que esse olhar existe, então isso acaba prejudicando essa evolução que a gente quer ter, mas eu acho que já existem alguns passos.
E uma coisa também que, quando a gente, aí a provocação de vocês, né, desse momento, desse posicionamento, enfim, eu volto para o passado. Eu não nasci aqui em Curitiba, estava até conversando com a Eugênia aqui anteriormente, nasci numa cidade próxima, mas com uma conotação um pouco mais interiorana. E eu fiquei pensando como que era a minha educação, como era o meu momento quando eu estava buscando um curso, quando eu olhava o mercado de trabalho. Gente, eu brincava de casinha, eu queria ser professora. Era isso que o meio onde eu nasci me propiciava. Então era a cultura, era onde meus familiares tinham um conhecimento, né, mais forte disso. E aí, além disso, isso era, né, alguns anos atrás, que não vem ao caso quantos, mas assim, eu vou trazer um pouco para agora. Quando você assiste vários filmes, quando você olha uma pessoa ali, né, focada na tecnologia, no computador, desenvolvendo, é homem. A maioria é um homem com um cara um pouquinho de nerd, de óculos, que está fazendo aquele papel. Então eu saio de vários anos, né, atrás e venho para cá e a gente ainda tem, muitas vezes inconscientemente, esse comportamento. Então, olhando para isso, eu vejo, a gente precisa falar mais sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai começar a plantar essas sementinhas. E por último, trago uma situação daquele meu período de empresa lá de trás. Eu trabalhei em várias áreas e uma delas era de projeto onde eu precisava ir a campo. E aí no campo é onde estava a maior concentração masculina, né? O time de operação mesmo, na ferrovia, eu ia lá onde passavam os vagões, as locomotivas, os terminais. E aí eu lembro, não me fala essa pessoa, né, o pessoal não me falou diretamente, mas aí alguém do administrativo depois me procura e falou: Marília, o pessoal da operação falou, o que essa moleca tá fazendo aqui na operação? Porque eu ia de botina, eu ia a caráter, eles tinham muito costume de ir, né, como o pessoal do campo se vestia. E depois eu fiquei pensando, falei, gente, mas o que fez ele me julgar dessa forma, ou olhar que ali não era o meu lugar? Só que assim, eu não vou julgá-lo. Se ele tivesse falado para mim, talvez eu teria perguntado e explorado um pouco mais o que está por trás. Mas com certeza ele foi criado, né, num momento, numa cultura, num ecossistema que não favorece essa mudança. Então, acho que o nosso papel, o papel das gerações que estão vindo, dos filhos, enfim, das pessoas que estão aqui agora, é olhar para isso de uma forma diferente. Só assim a gente vai mudar e vai desconstruir o que foi feito até agora. Que, de novo, não está errado. Era um momento que estava funcionando para aquele jeito, mas a gente quer diferente. Então, a gente precisa pensar diferente também e desconstruir. Desculpa, Mar. Não, imagina. Eu quero complementar, até pode ser você, a Jaque, quem se sentir mais à vontade, Sim. mas por que a gente fala tanto disso, né? Porque tem que ter mulher na tecnologia, assim, qual que é também a grande riqueza dessa diversidade? Porque quando a gente fala dessa questão de ter números mais parelhos ou que representem mais a sociedade que a gente vive, isso representa exatamente o quê, né? Porque não se pode ter ou não se deve ter uma área com um pensamento homogêneo ou com um tipo de pessoa homogênea. O que vocês entendem por que a gente fala desse assunto e por que é importante que a gente trabalhe essa diversidade? Vai, eu complemento. Vai lá. Legal. O primeiro ponto para mim, Rafa, é diversidade cognitiva. É o primeiro ponto. Não estou falando aqui de feminino, masculino, outras diversidades. Para mim o meu jeito de pensar é diferente do seu, que é diferente do outro, que é diferente do outro, que é diferente. E para mim, essa é a diversidade mais desafiadora que a gente tem hoje dentro das corporações. Inclusive, existem algumas ferramentas de personalidade e tal, que às vezes meu time brinca, vamos trazer uma pessoa com esse perfil assim. Eu falo, não, esse perfil a gente já tem muito, a gente precisa de alguém que seja exatamente o contrário, para gerar o desconforto. Exato. A diversidade enriquece o debate. A diversidade torna a humanidade melhor. O que é melhor, né? O melhor é o subjetivo. Para mim, quanto mais humano, melhor. Né? É humano para o humano, né? Não é humano para o dinheiro, para as coisas materiais, é humano para o humano. E a diversidade causa isso. A diversidade, ela traz alinhamento de ser humano, ela traz uma boa convivência, ela deixa a gente em paz, ela traz evolução. Então, quando a gente olha para a diversidade nesse formato, não é para a mulher estar inserida, não, é para que a gente consiga viver e trabalhar com pensamentos diferentes, pessoas diferentes em paz, sem entender que isso é uma ameaça ou um é melhor que o outro. É para a gente viver em paz. A gente
né, vai morrer aqui, acho que todo mundo vai morrer, não sei, porque dizem que o imortal já está vivo, né? Então, já estou ficando confusa aqui. Mas assim, eu quero morrer, eu não quero. Eu não estou afim, eu acho que a gente piora. Já deu. Não, eu acho que apesar da gente evoluir, a gente nasce mais evoluído, a criança é incrível. Então a gente vai piorando. Então eu acho que a ideia é... A ideia é, quando ficar mais velho, ficar mais divertido, é passar por esse processo, lidar com essas inseguranças mesmo, porque no fim é tudo isso, né? Você não querer alguém no mesmo espaço que você, diferente de você, você tem algum medo que você precisa investigar. Você está com medo de perder alguma posição, de perder alguma cadeira, você está com algum medo, investiga aí que tem alguma coisa errada. Então, quando você não quer enriquecer o debate com diversidade, tem algo mais profundo aí, tem algo... Não, eu super concordo, né? Também vou na mesma linha e esse é um conceito que não é tão comum você falar. Quando você fala da diversidade, você associa muito a questão, né, do gênero, enfim, mas é a diversidade de pensamento. É muito diferente a forma de pensar. E aí está relacionado não só, né, a questão da mulher, do homem, enfim, de você buscar pessoas diferentes. Eu sou muito a favor disso. Eu lembro que no começo, né, a vida nos ensina muito, a gente se desenvolve muito. Eu queria contratar pessoas que entendiam muito bem de Excel, falavam rápido, desse meu jeito aqui esquisito. Eu falo, gente, aí vai ter um monte de Marília, e aí? E aí, né? Então, isso ajuda muito no desenvolvimento de quem está junto, porque se a Jaque tem uma qualidade, a Rafa tem outra, pô, são duas pessoas de qualidade distintas que vão facilitar o desenvolvimento do Eugênio. Então, isso está relacionado muito a desenvolvimento mais a pessoas, ao humano. Eu acho que hoje em dia, né, a gente busca se atualizar, às vezes não dá conta de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, mas cada vez mais você faz a seleção e contrata por soft skills e não tanto por hard skill. Eu brinco, né, meus vocabulários aqui um pouco mais comuns, falo, se a pessoa tiver vontade, brilhe nos olhos, vem que eu ensino. É mais ou menos assim. O resto a gente dá um jeito, porque você não consegue construir valores, você não consegue moldar determinadas competências, claro que elas podem evoluir, elas podem ser trabalhadas, mas elas são as fundamentais e isso é conectado com a cultura da empresa, é conectado com o que a empresa busca, com o objetivo da empresa e mais do que isso, com as pessoas que estão naquele ecossistema. Mas estar conectado à cultura das pessoas, da empresa, não é ser igual. Pelo contrário, é ser diferente. Então, acho que é um pouco de tudo isso, né? O diferente que faz a diferença em tudo que a gente busca, né? E até é engraçado, você trouxe uma coisa interessante quando você... E está muito atrelado a isso, né? A gente fala que o diálogo é um dos melhores caminhos, né? Tem que incomodar, tem que gerar o diálogo, tem que gerar esse momento de conversação em cima de um tema importante como esse. Mas você tinha trazido algo agora há pouco que é a questão de projetos. Quando a empresa oportuniza projetos. E até me lembrou o nosso projeto aqui da UPET, que é o UPET Lab, que quando a Rafa idealizou isso, é um projeto que oportuniza mulheres, né, na área de tecnologia, justamente com esse intuito de desenvolver o mercado de trabalho. Mas quando as empresas ainda não sabem que podem proporcionar isso, né, eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, quais as dicas que vocês trazem quando a empresa ainda não sabe que tem a oportunidade de criar projetos, que projetos são esses, por onde ela pode começar? O primeiro passo a gente sabe que é o diálogo, mas quais outros projetos? Eu acho que assim, o primeiro, né, que a gente fala a empresa, mas não existe a entidade empresa. Acho que essa é a primeira coisa, né? Quem forma a empresa são as pessoas que estão lá dentro, né, ali do negócio naquele momento. E aí, se os projetos vêm dessas pessoas, você precisa conversar sobre o assunto. Porque é a pessoa daquela conversa que vai bater lá no RH. Eugênio, eu tive uma ideia aqui, pensando naquilo que você falou, fulano falou alguma coisa, eu já li sobre isso, que tal se seguisse por esse caminho? Então, não tem um segredo de bolo para isso, acho que cada negócio tem o seu modelo, o seu jeito, as suas dores, ora para um negócio a dor é maior desse lado, ora para outra, mas acho que você levar o diálogo, levar as provocações para as pessoas, que às vezes, assim como eu na outra empresa não me dava conta disso, faz a diferença. É daí que vai ser construído. Porque quando você leva algo, eu vi que na empresa funciona. Gente, eu vou colocar esse modelo aqui, a gente vai começar desse jeito, porque eu vi que lá na empresa deu certo. É um negócio meio que quase que imposto, não é aquilo genuíno que foi construído a partir de uma cultura, do negócio e das dores do negócio. Então, eu enxergo muito como uma construção originada das próprias pessoas que fazem aquela empresa. Eu vejo muito como a Marília, né? E assim, acho até um desafio
só ter projeto por projeto. O que eu quero dizer com isso? Assim, vamos fazer um projeto para falar sobre isso. Tá bom, vamos criar ali um OPET Talks, né? Como temos aqui. Para mim, isso sem um interesse genuíno, ele é um projeto como outro qualquer. Ele é um projeto que você vai lá, dá check, feito, e aí o que para mim é até pior, porque você tira das pessoas que não se sentem representadas na diversidade o direito de dizer, gente, tem alguma coisa errada aqui. Você vai dizer, como tem alguma coisa errada? Tem um projeto ali, a gente já faz um monte de coisa, né? Então, o projeto por projeto, ele para mim, ele é talvez seja melhor que não tenha, assim. Quando é genuíno, o que eu chamo de genuíno? A liderança participa. As lideranças estão ali, as lideranças querem aprender sobre isso, né? Querem aprender uma linguagem diferente, querem aprender uma forma de dizer que não vai ofender as outras pessoas. Então, quando a liderança quer, aí o projeto faz sentido. Porque senão, você tem o projeto, você dá check ali, ele acontece, as pessoas que não se sentem representadas se reúnem, talvez vire um projeto de Muro das Lamentações e acontece. E ninguém muda. A intenção não é a mudança. E o primeiro passo é o reconhecimento, né? A gente acabou de falar, e a alta liderança, a empresa, ela precisa passar por esse reconhecimento. Senão, para mim, é fadado ao fracasso. Voltamos à cultura anterior. E eu complemento ainda que, né, além, óbvio, da participação ativa, é a vivência no dia a dia. Tanto, né, na empresa que eu estou agora como na anterior, não tinha em nenhum lugar da parede os valores. Não tinha escrito lá a obsessão pelo cliente, centrado no cliente, não. Porque você precisa ver no comportamento das pessoas. Então, nada adianta ter um projeto, se assim for, mesmo que surja pelo time, que a liderança participe, esteja lá no evento, na dinâmica, na palestra, seja o que for, mas se na prática não acontece. Então, acho que a questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, e aí você está numa reunião onde a maioria é homens e a mulher não consegue levantar a mão para falar, porque sempre é interrompida, ou porque você levanta a mão, tá ali esperando, mas o homem abre o microfone e sai falando. Então, muito mais até do que, né, a teoria é a prática. Eu acho que isso não tem preço. É a tal da liderança pelo exemplo. É isso que mais arrasta as pessoas, e eu vejo que para esse papel também, né, do que a gente quer buscar, de ser diferente do que a gente tem hoje, isso é fundamental. A gente está, assim, caminhando para os minutos finais, né? A gente vai abrir para o pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para as meninas. Mas enquanto vocês pensam também aí, quero aproveitar, né, já que você está aqui, já que você trabalha numa grande empresa que tem esse destaque, né, que tem crescido de forma muito interessante de acompanhar, né? Ainda mais sendo daqui, idem da Madeira. Mas quais são os próximos desafios da Contabilizei? Assim, que momento que vocês estão? O que você pode contar para a gente sobre isso? Legal, bacana. Bom, a Contabilizei, ela é hoje o maior escritório de contabilidade, né, do Brasil. Acho que quem conhece sabe. A gente começou com uma disrupção no segmento, né, que é justamente oferecendo esse serviço de forma online. Os próximos desafios que nós temos, e está muito vinculado ao nosso próprio propósito, né, que é justamente facilitar a vida do micro e pequeno empresário no Brasil. O meu papel lá é justamente fazer essa construção de políticas públicas de uma forma que facilite a vida do micro e pequeno empresário. Então, eu faço essa relação com o governo, levando sugestões de como a gente pode diminuir a burocracia, e como companhia, os nossos próximos passos são agregar novos produtos nessa jornada, né? Então, acho que, não sei quem acompanha bem a nossa história, viu que a gente lançou o Contabilizei Bank. Quando, né, o empresário abre uma empresa, ele tem o desafio de abrir a conta PJ dele, então a gente abriu o Contabilizei Bank. O empresário tem o desafio de ter um plano de saúde, então quem é PJ sabe, a gente tem um plano de saúde específico para o micro e pequeno empresário. Então, olhando para o futuro, todas as dores que um micro e pequeno empresário possa ter, que é quem movimenta a economia aí, né, no Brasil, o futuro da Contabilizei vai estar junto. Então, esse é o nosso papel. Muito bom. E mesma coisa. Acho justo, né? Justo. Né? Enfim, eu sou do comercial, né, gente? Como que eu não vou ter meu momento?
Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Não sei se todo mundo também conhece a Madeira, ela é daqui de Curitiba, então acho que, né, quem daqui conhece até um pouco mais. Né, o propósito da Madeira é ser o destino para todo mundo que pensa em alguma coisa para casa, então acho que é um pouquinho diferente, né, da conotação ali da Contabilizei, cada um com as suas nuances. Então, né, pensando ali como varejo, nosso foco é o varejo, é atender qualquer necessidade de um cliente que busque alguma coisa para casa, mas por outro lado, quem ainda não está tanto no dia a dia, não conhece tanto o marketplace Madeira. Então, assim como, né, enfim, não vou fazer propaganda da concorrência, quase falei, gente. Mas como a gente está acostumado com os outros marketplaces do mercado, a gente também tem os clientes lojistas. Então, enfim, às vezes, vou dar um exemplo prático aqui, o fabricante de imóveis que trabalha, que produz no polo lá no Rio Grande do Sul e quer começar a vender online. E não sabe como esse mundo funciona, até porque a pandemia que deu uma acelerada nisso, né? Ele pode vender conosco, então ele vai vender nos nossos canais da Madeira. Então a gente tem aquilo que o consumidor mais vê, que é a Madeira, né, onde você busca as suas compras, mas a gente também tem um negócio onde a gente traz o lojista para vender os produtos inerentes à casa no nosso site. Então tem um pouco disso. E aí pensando, entradas diferentes. Exato. Nós temos um dos nossos principais princípios, se não o primeiro, é a obsessão pelo cliente. E a gente tem o cliente final, que espero que seja a maioria de vocês aqui, e o nosso cliente lojista, que é o que vende no nosso marketplace. Então a gente está ali nas duas pontas, ajudando quem quer vender, quem quer fornecer, né, os itens, enfim, para a sua casa, e também quem está buscando, que é o cliente final. Muito bom. Spoilers. Gostamos. Agora a gente vai aproveitar, queria saber se alguém que nos acompanha aqui presencial quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui para as meninas. Eu não tenho nenhuma dúvida, na verdade, uma dica. Assim como perdão, Marília. Eu sou a única mulher do meu setor entre 30 homens. E eu queria saber se tem alguma dica assim, que você tenha para que eu me sinta mais, como eu posso dizer, mais confiante assim, nesses momentos de falar, de dar um feedback, porque eu sou gestora de um contrato e às vezes fico com essa dúvida assim, de como chegar e falar assim, cara, como que eu vou pegar algo tudo pronto, né? Assim como a Jair falou, eu não sou digna, né? Só para repetir a pergunta, né, para o pessoal que está assistindo a gente, a nossa aluna veio com uma pergunta, inclusive, necessária. Ela gostaria de saber, da Marília, como ela pode, uma dica que ela possa receber para se sentir cada vez mais confiante, uma vez que ela trabalha também no ambiente predominantemente masculino. Então, a dica da nossa profissional aqui. Acho que eu vou pegar um gancho com o que a Jaque trouxe no começo da fala dela, e aí quando você lê um pouco do porquê tem tão poucas mulheres no mercado da tecnologia, tem um fator que chama autossabotagem. Então, assim, acho que a primeira coisa não tem por que você duvidar de você. Quando você esquece isso, você voa, e aí você esquece a desigualdade de gênero. Não tem problema, por que o homem tenha mais do que eu? Por quê? Então, acho que tem ainda um desafio da gente, né, de nós mulheres, de vencer o nosso medo, de vencer a nossa desconfiança. Até eu estava lendo um artigo esses dias que falava que as mulheres, né, e aí focado um pouco mais na tecnologia, as mulheres que não têm 100% dos pré-requisitos para determinadas vagas que elas veem aberta para a tecnologia, elas não se candidatam. Agora, os homens, tendo 50, 60, eles se candidatam. Então, assim, não tem por que ter esse receio. Então, acho que essa seria a minha primeira dica. E a segunda, né, é como criar, e aí você, né, também pode ajudar nesse protagonismo, criar um ecossistema mais imersivo, mais acolhido para a própria mulher. Então, também pode partir de você essas provocações, porque às vezes para o homem, assim, igual eu comentei, né, às vezes está passando ali, está ali normal na vida dele. Então, acho que trazer essa provocação não é, em hipótese alguma, mostrar a sua vulnerabilidade, mas sim que você quer construir algo que é diferente, que pode e vai trazer só benefícios para você, para eles e para a própria empresa. Então, essa seria a minha dica. Mas a primeira coisa é confie em você. Vai. Acho que esse vai. Como é seu nome? Gabriele. Uma vez eu recebi uma dica e para mim foi quase que uma virada de chave. Eu falava um pouco do meu processo, putz, estou com dificuldade aqui, e daí eu falei com o fulano disse isso, e daí eu falei com o Beltrano disse isso. Aí era uma mulher, uma mentora, e ela olhou para mim e falou assim, Jaque, por que tu tá pedindo licença? Cara, para de pedir licença.
E aí eu virei e falei, mas isso não vai soar rude? Ela, claro que vai. Vai ter gente que vai achar rude, vai ter gente que vai achar maravilhoso. Meu Deus, graças a Deus, alguém pegou isso pra ela e vai resolver. Se você parar pra ouvir a pessoa que te acha rude, você vai travar, você vai frear. Se você encontrar no seu caminho pessoas que vão dizer assim, nossa, ainda bem que eu tenho uma Gabriele que faz o que precisa fazer e sai atropelando, é essas pessoas que vão te valorizar. Então, a dica que eu dou, toda vez que alguma mulher fala, putz, como é que eu faço esse ambiente? Cara, para de pedir licença. Para de pedir licença e para de pedir informação, sabe? Se você é uma pessoa que estuda, sabe o que está fazendo, confia em você e vai. Para de pedir licença, assim. E as pessoas vão te achar rude, sem problemas. Aí, guarda para elas, isso diz mais sobre elas do que sobre você. Tá tudo bem. Alguém mais? Muito bem, gente. E antes da gente encerrar, né, porque o tempo voa quando a gente está com conversa boa, né, com o jeito que a gente gosta. Quero aproveitar, já que a gente tem vários rapazes aqui, né? Então, aquela mensagem final que você poderia dar nesse sentido, né? Então, o que os homens, qual é o papel do homem também? Porque a Marília falou, ele não está pensando nisso, não está porque não afeta ele, né? Então, qual é o papel do homem nesse processo, quando a gente fala sobre isso? O papel do homem nesse processo, ele é, primeiro, reconhecer e participar, é dar espaço, entender, quando ele vira a chave e entende que isso não é mimimi, isso muda, é entender que um ambiente diverso é um ambiente leve para o homem também. O que eu quero dizer com isso? Eu sou casada, tenho 2 filhos, enfim, já tive meus desafios no meu relacionamento. E aí eu sempre fui, né, a moça da espada, do feminino. E um dia meu marido falou assim, cara, o que é isso, né? Eu falei, não, eu preciso desse espaço. Daí eu falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta, eu brinquei com meu marido. Se algum dia você ficar desempregado e a gente não tiver dinheiro, não tiver o que fazer, o que a gente vai fazer? Ele, não, esse dia não cogito isso. Eu falei assim, não, esse dia pode chegar para qualquer pessoa. Daí ele olhava, não, eu vou dar um jeito. Quem foi que falou que você tem o papel de provedor nessa casa? Foi outra geração, não sou eu. Então, se você me dá espaço para a gente fazer uma troca no mercado de trabalho, ele fica mais leve para mim e para você. Ele fica leve porque eu vou certamente ser uma pessoa que vai ter um propósito, que eu vou ficar muito mais bem-humorada, mais feliz tendo uma carreira. E para você que não tem esse peso de ser o provedor, você pode olhar e trabalhar com propósito e olhar para o trabalho como algo digno de propósito e não necessariamente uma obrigação. E eu peço um olhar para isso, né? Eu sempre falo para o meu marido, outro dia, e os homens têm, os homens não, e aí eu vou corrigir, todos nós temos vieses inconscientes. Se a gente não entende, não acessa essa inconsciência, a gente nunca vai trazer para a realidade. Meu marido trabalha com comitês de investimento e tudo mais. Hoje ele já entra num comitê, ele já olha, ele fala, às vezes ele chega em casa, putz, falei com 3 empresas, cara, não tinha nenhuma mulher no board. E aí eu falei, bom, legal, ele já tem esse olhar. Mas, sem querer, se ele estiver me assistindo, ele vai me matar, porque eu ainda não falei isso pra ele, mas agora ele vai... Dica, né? Esses dias ele estava falando que ele estava participando de um comitê, e ele falou assim, tinha o fulano, que é gestor de não sei onde, o Beltrano, que é líder não sei onde, o fulano, que é dono não sei onde, a fulana, que acho que é uma socialite, e a Beltrana, que até agora não sei o que estava fazendo lá. E ele falou isso sem a menor sem pudores, pra mim, né? Ele falou logo pra mim. Daí eu virei e falei assim, Leonardo, assim, eu preciso te dar uma dica. Cara, você não se interessou pelo que as mulheres faziam. Você supôs que uma era uma socialite, você imaginou que a outra não estava ali porque ela não merecia estar ali. E, gente, juro, assim, né? Amo meu marido, ele é um cara super pra frente, ele é um cara super aberto. E ele se pega fazendo isso, eu preciso lembrá-lo. E eu falo assim, ele não se interessou. Ele acredita que a mulher é menos capaz para estar ali naquele board, mesmo tendo o olhar, todos os dias quando ele chega em casa, putz,
falei com uma empresa e não tinha uma mulher na liderança. Ele tem esse olhar, ele se incomoda com isso, mas na correria ele esquece disso. Meu papel é falar isso para eu tenho 2 meninos. E é um desafio. Cara, vai brincar de boneca assim. Então, assim, é isso. É aprender a criar essas crianças já. Aprender. Então, na verdade, eu estou brincando. Eu acho que, né, é uma brincadeira. Mas o meu convite aqui é acessem isso. Porque fazendo isso, faz do homem uma pessoa mais vulnerável. Não precisa continuar com essa espada, com esse posicionamento pesado. Esse é meu convite, meu recado aí para os homens, né? Vamos trabalhar de igual para igual, que fica gostoso e leve para todo mundo. É isso. Boa. Então, acho que o primeiro, antes de dar uma dica, enfim, eu queria, né, colocar um ponto. Não olhem para a questão mulher, homem, enfim, independente do gênero, como uma concorrência. Acho que essa é assim, não, porque vai tomar meu lugar, porque quer ser o que eu sou. Não é nada disso. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Não olhar para essa diferença ou para a busca da igualdade como uma concorrência. E o segundo, né, mais do que uma dica, eu vou passar um to-do de casa, que é a minha cara fazer isso, mas eu gostaria de desafiá-los a quando vocês chegarem em casa ou amanhã no trabalho, olhem para a mulher que está lá do lado, aí, né, quem é casado, irmã, quem tem Gabrielas no trabalho, olhem para ela e conversem sobre esse assunto. Entendo como ela se sente. Assim, será que alguém já conversou com ela sobre isso? Acho que esse é o primeiro passo. Será que as pessoas que a Gabriele trabalha sabem que ela se sente assim? Então, assim, esse é o meu desafio. Acho que, de novo, eu volto, né, fechando aqui com o ponto inicial. A primeira coisa é falar sobre isso. Então, esse é o meu desafio aqui para os meninos que nos assistem. Excelente. Ótimas dicas, inclusive. E agradecemos. Tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente a gente tem que encerrar, né? O nosso produtor ali já levantou a mão, falou que não. Antes a gente só quer agradecer a presença de vocês. É sempre muito importante, né, que a gente amplie esse debate. Eu tenho certeza que vocês saem daqui também com a cabeça fervilhando de possibilidades. E eu acho que é a partir desses diálogos e desses talks que a gente consegue também ampliar essa conversa que às vezes na correria do dia a dia a vida engole, né? É rotina, é trabalho, é entrega, a gente não para às vezes para fazer essas reflexões. E dizer que mês que vem tem mais. Com né? certeza, Então, novos temas, o Pet Talks acontece todo mês, convidados novos, assuntos do mercado. A gente ainda tem aí uma longa agenda até o final do ano. E a gente espera tanto os nossos acadêmicos participando, mas você aí também que nos acompanha pela internet. Exato. E acompanha a gente nas redes sociais, nos nossos canais de comunicação, né? Siga a gente lá. @Unipet, né? O nosso objetivo... roupa. @Unipet. Siga a gente lá. Siga a gente lá, arraste pra cima, nem tem mais. Mas acho que o nosso objetivo mais que tudo, né, Rafa? A gente fala muito sobre conexão com o mercado de trabalho. Quando a gente fala dessa conexão, é conexão de todas as formas, inclusive com um diálogo como esse, onde a gente se conecta a profissionais como vocês, profissionais incríveis, e que nos dão esse espaço de diálogo, né? Eu acho que isso movimenta, como a Rafa mesma falou. Então, acompanha a gente pretende trazer sempre mais conteúdos, mais convidados. E é isso, agradecer a Jaque, Marília. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada pelo tempo obrigada de a vocês. vocês. por compartilhar Obrigada a com vocês. gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, João.